E aí, pessoal? Tudo bem? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? O tema de hoje é um que, infelizmente, está cada vez mais presente no nosso dia a dia: a precarização do trabalho aqui no Brasil. É isso que a gente vai discutir hoje. Pois é uma realidade que a gente não pode ignorar mesmo. E a ideia aqui, como sempre, é ir além da superficialidade, sabe? A gente quer entender como chegamos nesse ponto, qual o papel da tecnologia e, principalmente, o que isso significa para o futuro do trabalho no Brasil. E para nos guiar nessa jornada, a gente vai se basear no trabalho do sociólogo Ricardo Antunes, uma referência quando o assunto é trabalho. A obra dele, gente, nos ajuda a conectar as lutas e conquistas do passado com os desafios que a gente enfrenta hoje. Exatamente. E tem um ponto que o Antunes levanta que eu acho super intrigante, como a própria ideia de progresso se entrelaça com a precarização. Afinal, será que a gente está realmente progredindo quando os direitos trabalhistas são corroídos e a qualidade de vida dos trabalhadores se deteriora? É, de fato, uma baita provocação. E para começar a desvendar esse nó, acho que a gente precisa entender como esse ciclo da precarização se instalou. Palavras como uberização, terceirização, pejotização. Estão na boca do povo, né? Mas será que a gente realmente parou para pensar do peso que elas carregam? Pois é, né? O problema é que essas palavras refletem um sistema que prioriza o lucro acima de tudo, até da dignidade do trabalhador. E essa realidade impacta diretamente a vida de milhares de brasileiros. Você já parou para pensar na rotina de quem trabalha, sei lá, 6 dias por semana? No comércio, por exemplo, essa jornada puxada é quase uma regra, o famoso 6x1. Um sistema que normalizou o esgotamento, né? Tanto físico quanto mental. E o pior é que, como o Antunes aponta, o avanço tecnológico, que em tese deveria facilitar a vida do trabalhador, acabou intensificando o ritmo de trabalho e diminuindo o tempo de descanso. É tipo a máquina ditando o ritmo, sabe? Definindo o tempo sem considerar as necessidades humanas. Como se a gente estivesse preso numa linha de produção frenética sem tempo para respirar. Isso não é só no Brasil não, tá? O mundo todo está passando por essa intensificação do trabalho, com a expansão da gig economy e o surgimento do que chamam de novo proletariado de serviços. A globalização da precarização, né? A gente vê isso com os trabalhadores de plataformas digitais, tipo Uber, iFood, Rappi, enfim, condições de trabalho super vulneráveis, tudo mascarado por um discurso de autonomia e flexibilidade. E o que me preocupa é que aqui no Brasil essa situação se agrava ainda mais por conta de fatores históricos e estruturais, né? A herança da escravidão e a fragilidade das leis trabalhistas contribuem para a gente ter índices de informalidade altíssimos. E o pior, muitas vezes as condições se parecem com o trabalho escravo moderno. A reforma trabalhista de 2017, por exemplo, piorou as coisas, né? A legalização da terceirização de atividades fim abriu um leque enorme para a exploração da mão de obra. Só tal. O Antunes argumenta, inclusive, que as empresas usam brechas na lei para cortar custos e fragmentar a força de trabalho, o que dificulta a organização dos trabalhadores e a luta por direitos. A velha estratégia de dividir para conquistar, né? E essa fragmentação é um problemão, porque um trabalhador isolado é muito mais vulnerável do que um grupo unido, né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que a luta por direitos trabalhistas no Brasil tem raízes profundas. Lá no século XIX já tinham greves de trabalhadores negros em Salvador, por exemplo. Verdade. A história do Brasil é marcada pela luta por melhores condições de trabalho. E essa luta continua hoje com os movimentos de entregadores de aplicativos, por exemplo. É inspirador ver essa mobilização, mesmo num cenário tão difícil. É, com certeza. E a gente vê um movimento bacana acontecendo no mundo todo com a reorganização de sindicatos e a luta por direitos trabalhistas. As greves da Starbucks nos Estados Unidos, a formação de sindicatos de trabalhadores da Amazon, isso mostra que a gente não está sozinho nessa, né? Exatamente. E aqui no Brasil a gente teve um marco em 2020, com o break dos apps. A greve dos entregadores pressionou por melhores condições de trabalho e mostrou a força da organização coletiva. São movimentos que trazem esperança, né? Mas ainda tem um longo caminho pela frente. É preciso desconstruir essa narrativa neoliberal que coloca o empreendedorismo e a autonomia num pedestal como se fossem a solução para tudo. Muitas vezes, essa narrativa esconde trabalhadores endividados, arcando com os custos das próprias ferramentas de trabalho. É o que o Antunes chama de privilégio da servidão, né? Uma falsa ideia de liberdade que mascara a exploração e a precarização. Para romper com esse ciclo, a gente precisa repensar nossa relação com o trabalho e questionar os modelos que nos são impostos. E um dos caminhos para essa mudança, que está ganhando cada vez mais força, é a redução da jornada de trabalho. A proposta da semana de 4 dias, por exemplo, já está sendo discutida em vários países. Sem dúvida. A redução da jornada não é só ter mais tempo livre, mas repensar a organização da sociedade como um todo. É entender que o trabalho não pode ser o centro da nossa existência e que a gente precisa de tempo para outras coisas. Família, lazer, estudo. É sobre ter uma vida mais equilibrada e saudável, né? E essa é uma luta histórica que precisa ser retomada com força total no contexto atual. Mas para a gente aprofundar essa discussão, precisamos voltar um pouco no tempo e entender como a precarização do trabalho se desenvolveu ao longo da história.
Para entender a precarização como a gente conhece hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender como o trabalho era organizado antes da Revolução Industrial. Interessante. Então, antes da Revolução Industrial, como era a vida dos trabalhadores? Bom, no período pré-industrial, a produção era basicamente artesanal, em pequena escala. Os trabalhadores, eles tinham mais autonomia sobre o tempo deles, o ritmo de trabalho. Mas aí com a Revolução Industrial tudo mudou, né? Vieram as fábricas, a produção em massa e os trabalhadores acabaram presos a jornadas exaustivas em condições muitas vezes insalubres. E foi aí que a exploração da mão de obra se intensificou, né? Exatamente. A busca por lucro, a competição desenfreada. Isso levou os donos das fábricas a explorarem cada vez mais os trabalhadores, sabe? Reduzindo os salários, aumentando a jornada de trabalho, oferecendo condições precárias. E como essa exploração acontecia na prática? Você tem alguns exemplos pra gente. Claro, a gente pode citar o trabalho infantil que era muito comum nas fábricas, longas jornadas de trabalho, às vezes até de 6 horas por dia, falta de segurança no trabalho, os baixos salários. Nossa, era uma situação bem difícil, né? E como os trabalhadores reagiram a essa exploração? Bom, essa exploração toda gerou muita revolta. E aí surgiram os primeiros movimentos sindicais, as greves, a luta por direitos trabalhistas. Foi um período de grande efervescência social, com os trabalhadores se organizando para lutar por melhores condições de vida. E aqui no Brasil, como era a situação nesse período? Bom, no Brasil a gente ainda vivia o período da escravidão, que durou até 1888. A mão de obra escrava era a base da economia, principalmente na agricultura. Os escravos, eles eram tratados como mercadoria, sem nenhum direito, submetidos a condições desumanas. A escravidão é uma mancha terrível na nossa história. E como foi a transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil? A abolição, né, foi um passo importante, mas não significou o fim da exploração. Os ex-escravos, eles se viram livres, mas sem terra, sem moradia, sem oportunidade. Muitos acabaram trabalhando em condições muito parecidas com a escravidão em troca de comida e abrigo. Então a abolição não resolveu o problema da exploração, né? Só mudou a forma. Exatamente. E essa exploração continuou ao longo do século XX com a industrialização no Brasil. Os trabalhadores enfrentavam, né, jornadas exaustivas, baixos salários, falta de direitos. E a gente pode dizer que a precarização se intensificou nas últimas décadas, né? Com a globalização, a automação, as novas tecnologias. Sim, com certeza. A globalização aumentou a competição entre as empresas e elas passaram a buscar formas de cortar custos, aumentar a produtividade e muitas vezes isso acontecia a custo da exploração dos trabalhadores. A automação, as novas tecnologias, elas substituíram muitos postos de trabalho e criaram novas formas de precarização, como o trabalho em plataformas digitais. A gente falou disso na primeira parte, né? O tal do uberização. Mas, voltando um pouco no tempo, a gente teve alguns momentos históricos importantes na luta por direitos trabalhistas, né? O que você destacaria? Sim, a gente teve a criação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919, que estabeleceu normas internacionais para proteger os trabalhadores. A criação de leis trabalhistas em vários países também, como a CLT aqui no Brasil, em 1943. Foram marcos importantes, né? Mas a luta por direitos trabalhistas nunca termina, né? A gente tem que estar sempre atento para garantir que esses direitos sejam respeitados. É verdade. E a história nos mostra que a organização coletiva é fundamental para conquistar e manter os direitos trabalhistas. Os sindicatos, os movimentos sociais, as greves, tudo isso é muito importante para pressionar governos e empresas a garantir condições dignas de trabalho para todo mundo. E a gente vê essa luta se manifestando de várias formas, né? Desde as grandes greves do passado até as mobilizações mais recentes, como o break dos apps que a gente já mencionou. É isso aí. A luta por direitos, ela é dinâmica, né? Ela se adapta às novas formas de trabalho, às novas tecnologias, e a gente precisa ficar ligado nessas mudanças para garantir que os trabalhadores não sejam explorados. Essa viagem histórica que a gente fez nos ajuda a entender como chegamos até aqui, né? Com a precarização se espalhando pelo mundo, assumindo novas formas, desafiando leis e direitos conquistados ao longo de décadas de luta. A precarização não é um fenômeno novo, mas ela intensificou muito nas últimas décadas com a globalização, da desregulamentação do trabalho, o avanço tecnológico, e a gente precisa estar preparado para enfrentar esse desafio para garantir um futuro do trabalho mais justo e digno para todos. E para construir esse futuro, a gente precisa ir além da crítica, né? A gente precisa buscar alternativas, soluções, caminhos para superar essa precarização e criar um mundo onde o trabalho seja a fonte de dignidade, realização e bem-estar para todos. Exatamente. Mas antes de partir para soluções, acho que vale a pena a gente dar uma recapitulada nos pontos-chave que a gente viu ao longo do episódio. A gente viu que a precarização não é algo novo, mas se intensificou nas últimas décadas. E essa intensificação está ligada à globalização, à desregulamentação do mercado de trabalho e
claro, o avanço tecnológico. A gente viu também que, historicamente, a luta por direitos trabalhistas sempre foi uma constante. Das primeiras greves nas fábricas aos movimentos mais recentes, como o break dos apps, os trabalhadores sempre se organizaram para lutar por melhores condições de vida. Sim, com certeza. E essa organização coletiva é fundamental para garantir que os direitos conquistados sejam mantidos, ampliados, fortalecer os sindicatos, os movimentos sociais, as redes de apoio, sabe? A união faz a força. E a gente não pode se esquecer do nosso papel como consumidores também, né? A gente pode escolher apoiar empresas que valorizam os funcionários, que praticam comércio justo, que se preocupam com o impacto social, né? O famoso votar com a carteira. E além do consumo consciente, a gente também pode atuar politicamente, né? Cobrar os nossos representantes leis que protejam os trabalhadores, que combatam a exploração, que garantam condições dignas de trabalho. Afinal, a gente vive numa democracia, a nossa voz precisa ser ouvida. Sem dúvida, a política é um espaço super importante para construir uma sociedade mais justa. A gente precisa se engajar, participar, pressionar os nossos representantes. A mudança começa com a gente. E falando em mudança, uma das propostas que tem ganhado força no mundo todo é a redução da jornada de trabalho, né? A semana de 4 dias, por exemplo, já está sendo testada em alguns países e os resultados são promissores. É uma ideia que faz muito sentido, né? Afinal, a gente vive num mundo cada vez mais acelerado, conectado. Reduzir a jornada significaria ter mais tempo para descansar, para cuidar da família, para os hobbies, para estudar, para ter uma vida social, sabe? Para viver de forma mais equilibrada. E tem outro ponto importante. Reduzir a jornada não significa necessariamente produzir menos. Estudos mostram que trabalhadores mais descansados, mais motivados, tendem a ser mais produtivos. É uma mudança que beneficia tanto os trabalhadores quanto as empresas. Totalmente. E essa é uma pauta que precisa ser debatida com seriedade aqui no Brasil. Colocar essa questão em pauta, pressionar os nossos representantes, mostrar que é possível um modelo de trabalho mais justo, mais humano. E além da redução da jornada, tem outras iniciativas interessantes, né? A economia solidária, por exemplo, busca um modelo de produção e consumo mais justo e sustentável, baseado na cooperação, na solidariedade. É verdade. A economia solidária tem ganhado força nos últimos anos e apresenta alternativas bem interessantes ao modelo tradicional de trabalho. As cooperativas, empresas autogeridas, bancos comunitários são iniciativas que colocam o ser humano no centro e buscam uma economia mais justa, mais democrática. E novas formas de organizar o trabalho, né? Modelos mais flexíveis, colaborativos, horizontais, que valorizem a autonomia e a criatividade. A tecnologia, que às vezes é vista como uma ameaça, pode ser uma aliada para construir um futuro do trabalho mais humano. Com certeza. A tecnologia pode automatizar tarefas repetitivas, liberando os trabalhadores para se dedicarem a atividades mais criativas. E pode facilitar a comunicação, a colaboração, o trabalho remoto, abrindo um leque de possibilidades. A gente precisa pensar fora da caixa, né? Questionar os modelos tradicionais, buscar alternativas, experimentar. O futuro do trabalho está em aberto e a gente que constrói o futuro que a gente quer. E para construir esse futuro, a gente precisa ter em mente alguns princípios, né? A dignidade do trabalho, a justiça social, a sustentabilidade, a democracia, a participação de todos. Esses princípios devem guiar as nossas escolhas, as nossas ações, as nossas lutas. E não podemos se esquecer. Construir um futuro do trabalho mais justo é um processo coletivo. A gente precisa se unir, se organizar, lutar pelos nossos direitos e construir juntos o futuro que a gente quer ver. Para finalizar, queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. Qual o papel de cada um de nós na construção desse futuro? O que a gente pode fazer no dia a dia para contribuir para um mundo do trabalho mais justo, mais humano e mais sustentável? Fica a reflexão. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na precarização do trabalho. Esperamos que esse episódio tenha contribuído para a reflexão, para a ação. A gente precisa se manter informado, engajado e, acima de tudo, esperançoso de que a mudança é possível. Até a próxima.